Coloquemos-nos em pé para a leitura de Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Que profecia, hein? E quando foi que essa profecia se cumpriu? Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Amém. Podem sentar. A profecia de Isaías se cumpriu neste dia de Natal. Profecia de um milagre, que é uma virgem engravidar e dar à luz a um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco, Filho de Deus, concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria. O Natal significa que Deus veio a nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sendo Deus, deixou o céu e veio se fazer gente como a gente. Miraculosamente venha nascer esse menino que tem este nome, que tem esse título, Deus conosco, Emanuel. Eu queria trabalhar esse conceito do Natal, que para mim é o mais fantástico de todos. Deus veio ao nosso encontro, veio habitar entre nós. As portas das hospedarias se fecharam para Maria no momento mais crítico, quando ela estava para dar à luz. A única porta que se abriu foi a de um estábulo, de um curral. Foi lá que se deu o nascimento de Jesus, e de maneira improvisada o coxo ou a manjedoura virou o berço de Jesus. Foi nesse lugar tão inóspito, tão simples, numa condição de porta se fechando, que se deu a noite mais feliz da história da humanidade. Uma estrela, de maneira excepcional, brilhava e apontava na direção daquele estábulo. Anjos se manifestaram a pastores que ali na redondeza estavam trabalhando no turno da noite, fazendo serão, e que receberam um comunicado do nascimento dessa criança tão especial, e que foram lá visitá-la. Reis do Oriente, conduzidos por essa estrela, também se aproximaram e puderam contemplar o menino Jesus. Tem muita coisa especial ou excepcional acontecendo nessa ocasião. Não é um evento qualquer, é um evento que já vem de um milagre, de uma concepção milagrosa, que se dá numa condição de penúria, de dificuldade, para que a honra, a glória, a majestade, a beleza se concentrasse no menino. Não era o que estava ao redor, não era o berço de ouro, palácio real, um quarto de maternidade top, não. Tudo na base do improviso, tudo difícil, como difícil é a vida da maioria das pessoas deste mundo, com todas as dificuldades, e de repente a presença, a mera presença de um menino que, se tinha voz, era para chorar, né? Talvez de um bebê. Não havia uma mensagem que pudesse sair da boca desse menino, mas uma glória ali residia. A glória da sua presença, uma glória tão extraordinária que os pastores, diante do menino,
se prostraram e adoraram. Os reis vieram e trouxeram presentes significativos da sua realeza, da sua grandeza, e se prostraram e adoraram. Anjos adoram a Jesus, os pastores adoram a Jesus, os reis do Oriente adoram a Jesus, José, Maria e, por que não dizer, os animais em derredor, todos adoram a Jesus. Os céus, as estrelas se movimentam. Algo especial aconteceu, meus amados irmãos. Não é um evento qualquer. Há uma presença transformadora. A presença daquele menino, num lugar tão estranho para o nascimento de uma criança, transformou o cenário, transformou os corações. Não é o cenário em si, não é o que está acontecendo, não são as circunstâncias que se veem muito bem antagônicas, adversas, avessas. Não é isto que traz a alegria, não é a fartura, as portas se fecham, tudo parece conspirar negativamente. Tem até um rei, Herodes, que vai decretar a morte dos infantes. Há muitos perigos, há muita coisa nebulosa, há muita treva, há muita adversidade, tribulação, mas o Natal aconteceu naquela noite. Foi a noite mais feliz da história da humanidade, não foi? Uma noite transformadora. Eu fico pensando na angústia de José e de Maria, quando as portas se fecharam. Quem já passou por isso? De repente, uma tentativa, e essa tentativa que parecia promissora, não dá em nada, a porta se fechou. Aí você vai bater numa outra porta, com uma certa esperança, e ela se fecha novamente, numa terceira, numa quarta. Qual é a tentação nessas horas? Pensar, onde é que está Deus? Será que fui abandonado, não é? José e Maria passaram por isso na noite de Natal. E quanto mais se aproximava a hora, mais angústia, mais dor da parte de Maria, mais angústia da parte de José, que parecia incompetente em encontrar um lugar adequado para que a sua esposa pudesse dar à luz. Tudo isso reflete que vivemos num mundo mau, num mundo onde há muito pouca solidariedade, onde há muita gente sofrendo portas fechadas, desprezo, vivendo marginalizados, mas eles não estavam abandonados por Deus. Então, quando as portas se fecharem para você, numa, duas, três vezes, numa ocasião ou em outra, não seja precipitado em concluir que você foi abandonado. Lembre-se de Maria, lembre-se de José. E se a única porta que se abrir para você for não aquela que você sonhava, não aquela que você imaginou, desejou, mas algo muito precário, de uma certa perspectiva assim, muito ínfima, não despreze. Será que você seria capaz de, no lugar de José e Maria, identificar aquela como uma porta de Deus? Uma porta que o Senhor está abrindo? Quando diante de uma grande multidão, apareceu Filipe com um moço que só tinha 5 pães e 2 peixinhos,
quando a tarefa era alimentar uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas. Olha a coragem de Filipe. Eu acho admirável a atitude de Filipe. 5 pães e 2 peixinhos, Jesus. Tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico pensando, o que é que não disseram Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos? Eita, mas pirou de vez. O que é que fez Jesus? Agradeceu. É uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é um sinal. Olha o sinal aqui. Olha o sinal aqui. Vão encontrar envolto em panos um menino numa manjedoura. Eis o sinal. Porque esse nosso Deus, Ele atua nas pequenas coisas, Ele atua de modo extraordinário. O sinal de libertação, o sinal de salvação, o sinal de redenção, é um bebê que ainda não sabe falar, que ainda depende de que lhe troquem as fraldas, que lhe amamentem, que precisa ser cuidado. Eis aí o Salvador, eis aí um sinal de redenção e de salvação. Eis aí algo que já é tudo está nele. A semente da vitória, a semente da cruz, a semente da ressurreição, a semente da salvação, tudo neste bebê, tudo está ali. Por isso os anjos já cantam, já adoram e já incentivam os pastores a fazerem o mesmo. Por isso toda uma comoção celestial. Por isso, de longe, conduzido por uma estrela, lá vêm os reis do Oriente. Algo extraordinário, meus irmãos. E ele tem um nome, pelo qual ele será chamado Emanuel. Esse menino é Deus conosco, é Deus que visitou a terra, é Deus que faz com que um lugar inóspito, como um curral, como um estábulo, como uma manjedoura, como berço, se transforme em algo fantástico, em algo para o qual hoje, quando nós olhamos para um presépio, quando nós imaginamos a cena, isso se torna um lugar mais lindo, mais fantástico, mais bonito, mais inspirador, que você pode contemplar ou não. É ou não é? Por quê? Qual é a diferença? É aquele bebê, é aquela presença, é Emanuel. Então, a despeito das tuas circunstâncias, das adversidades, dos desafios que você enfrenta, quando você experimenta a presença do Emanuel, tudo se faz diferente, tudo se transforma. E assim é que a gente vai ver o Natal acontecendo. Natal já veio para acontecer para quem não tem teto, para quem não tem nada, para quem tem todas as portas fechadas. E isso é um sinal de que a graça desse Natal é esse menino. Tudo era inóspito, tudo era pobre ao seu redor, tudo era improvisado, mas a glória estava lá, porque ele estava ali. Eu lembro de Silas e Paulo sendo açoitados porque pregavam evangelhos, depois com dores, sangrando, amarrados a um tronco, numa prisão fétida, e ali num buraco qualquer. Não havia direitos humanos naquela época para reivindicar um lugar melhor, tratamentos mais humanitários para os presidiários. Ele estava ali nessa condição, sem comer, sem beber, sangrando, com dores e presos. Mas o que fazia Paulo e Silas, injustiçados, sofrendo, presos lá num cárcere em Filipos?
eles cantavam e louvavam a Deus com alegria. Como assim? Porque é a presença desse Emanuel, desse Deus conosco. Paulo vai poder dizer assim: quem nos separará desse Deus Emanuel? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Serão os açoites, os perigos, a nudez, a espada, a fome, a morte? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês todo o tempo, em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. É por isso que o salmista pode celebrar o bom pastor que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, que nos tranquiliza a alma, que nos refrigera, que nos dá paz, que nos alimenta, que nos protege do lobo. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por causa do Emanuel. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o que diz o Davi em certos salmos, se eu não me engano 116: na tua presença a plenitude de alegria e delícias perpetuamente, na tua presença a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. A presença de Deus. Você consegue experimentar plenitude de alegria nesse instante? Ou você está se concentrando no seu problema, na sua dificuldade, no curral, no vale sombrio? Você experimenta delícias perpetuamente, e isso só é possível se você experimenta Deus conosco, Emanuel. A despeito das circunstâncias, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, disse o apóstolo Paulo, por causa da presença do Senhor. Ele está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sou contigo por onde quer que você for. Eu pregava há pouco tempo atrás sobre Moisés, respondendo para Deus, Deus que garantia para ele as bênçãos, garantia para ele que um anjo iria à frente, abrindo os caminhos, dando vitória, e eles teriam conquistas, eles iam conquistar a terra prometida, eles teriam todas as promessas, eles seriam bem-sucedidos em tudo, estariam abençoados física, materialmente falando, tudo. E aí Moisés simplesmente diz para Deus: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Moisés entendeu o segredo da vida, que o segredo da vida e do nosso relacionamento com Deus não é a bênção de Deus. A bênção de Deus é bem-vinda, sim, mas qual foi a bênção de Deus concedida a José e Maria naquela noite onde tudo parecia estar dando errado? Foi o nascimento do menino. O resto parecia desprezível aos olhos humanos, mas a bênção de Deus é o próprio Deus. Ele é a nossa herança. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. É a tua presença que basta. É a tua presença, e essa tua presença está disponível para mim, para você. Ele é Deus Emanuel, Ele veio para os que eram seus, mas os seus o desprezaram. Mas a tantos quantos o acolheram, deram a Ele as boas-vindas,
como os pastores, como os reis do Oriente, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Moisés nos ensina isso. Abraão igualmente. Abraão era amigo de Deus. Jó aprendeu que quando ele tinha todas aquelas bênçãos, ele ainda faltava para ele o principal. Ele tinha todas as bênçãos de Deus, mas ele ainda não desfrutava do principal. Quando todas elas foram tiradas e só restou Deus, aí naquele dia ele descobriu que era só de Deus que ele precisava. Ele diz no final da sua experiência, da sua provação: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Gente, não tem bênção maior do que poder contemplar a Deus, conhecer a Deus, conviver com Deus. E eu termino essa mensagem com aquele episódio, chama até o Samuel, não sei se você conseguiu ensaiar aquela música, não conseguiu? É uma música muito boa, gente, que eu queria que cantássemos hoje. Tem um episódio onde uma família muito querida, muito amada, recebe a Jesus em sua casa. É a família de Lázaro, de Marta e de Maria. Eles moravam em Betânia, que fica quilômetros distante de Jerusalém. Não tão distante, mas uma boa caminhada. Quando você lê os evangelhos, naquela semana santa, naquela semana derradeira, em que Jesus entra em Jerusalém, purifica o templo, faz milagres, você observa que ele passa o dia inteiro entrando triunfalmente, sendo adorado, purificando o templo, atendendo as pessoas. E quando chega a noitinha, todo mundo que foi atendido por Jesus, todo mundo que foi abençoado por Jesus aquele dia inteiro, cada um vai para a sua casa. Ninguém convida Jesus para hospedar. Jesus não tem como ficar em Jerusalém. É dito ali no texto, acompanha lá nos evangelhos, que ele tem que ir para Betânia, porque ele não tinha uma casa amiga em Jerusalém para acolher. Não tinha descanso, ele só tinha trabalho em Jerusalém, ele não tinha descanso. Mas ele podia descansar na casa dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. Então é dito que ele ia para Betânia, para a casa de Marta, Maria, de Lázaro, para descansar. Voltava no outro dia para Jerusalém, trabalho, e retornava para lá. Uma boa pergunta é se a nossa casa se o nosso lar, se o nosso coração é um lugar de descanso para Deus, ou se a gente está que nem Jerusalém, só dando trabalho para Ele depois, não desfruta a comunhão. Eu gostei da atitude de Zaqueu, que em Jericó, ainda que publicano, recebeu a Jesus com alegria e o levou para casa, ofereceu para ele um banquete, e que Jesus dormisse naquela casa, e eles puderam desfrutar a presença de Jesus. Marta, Maria receberam e acolheram Jesus em casa, Lázaro provavelmente, mas lá estão as duas irmãs acolhendo a Jesus. Marta atarefada, preocupada, agitada, no preparo disso, no cuidado daquilo outro, com muito boas intenções. Não é que ela esteja fazendo coisas erradas, ela está fazendo coisas certas, ela está procurando receber, acolher e preparar. Só que sua irmã, quando Jesus chegou, ela não arredou os pés de Jesus, ela grudou em Jesus,
Jesus. Ela desfrutou da comunhão, ela ficou ali fazendo sala para Jesus, ela ficou conversando com Jesus, admirando a Jesus, ouvindo a Jesus. Ela não desgrudava de Jesus. E a sua irmã ficou incomodada com isso, falando: você está muito folgada aí, né, minha irmã? Todo serviço pesado está ficando aqui nas minhas costas e tal. E ela recriminou a irmã na presença de Jesus. Para que ela fez isso? Para que ela fez isso? Jesus chamou, foi a atenção de Marta, falou: Marta, Marta, eu vejo que você está ocupada com tantas coisas, né? Mas uma só seria realmente importante. E a sua irmã escolheu exatamente a melhor parte. Meus irmãos, esse texto ensina o que para mim e para você? Qual é a melhor parte? A presença. Desfrutar a presença, ouvir a palavra. Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos nos palácios, nos lugares festivos, nos banquetes, em qualquer outro lugar, sabe? Em Passárgada. Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em Passárgada, ou em qualquer outro lugar, na casa do rei, nos banquetes desta vida. Eu não sei se você tem essa experiência e essa dimensão. Quantos crentes não têm a experiência da presença de Deus, não valorizam a presença de Deus, não valorizam a palavra de Deus, não valorizam o culto a Deus, não valorizam a comunhão dos santos, não valorizam a ceia do Senhor, não valorizam aquilo que é caríssimo, preciosíssimo, fundamental. Um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. A doce e bendita presença de Deus é insubstituível. Não tem coisa melhor, não tem conquista maior, não tem prazer maior. Seja você um crente como aqueles pastores, como aqueles reis do Oriente, como Zaqueu que acolhe e que recebe. Seja você como Maria que escolheu a melhor parte, como Moisés que diz: eu não arredo o pé, eu não me importo com as bênçãos, eu quero o abençoador, eu quero comunhão contigo, o Senhor é a minha bênção. Não vou temer mal algum, ainda que eu esteja no vale sombrio. Mais vale estar no vale sombrio, desfrutando da presença de Deus, do que no paraíso sem Deus, meus irmãos. Do que em Canaã sem Deus. Curta a presença de Deus, entenda o sentido do Natal, desfrute desse Emanuel, que é Deus conosco. Ele veio para nós, Ele veio para nos chamar para si, para que
pudéssemos comungar com Ele, estar nele, habitar nele e Ele habitar em nós, sermos amigos de Deus, como Abraão foi chamado amigo de Deus, amigo de jornada, de caminhada, amigo em todo tempo, amigo por onde quer que vá. Ele veio para ficar e fazer morada em nós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Coloquemos-nos em pé e tenhamos um momento de reflexão. Veja como você responde a essa mensagem em seu coração. E como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Tu és tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso, a melhor parte. Eu encontrei o meu tesouro. Tu és, eu Senhor. Encontrei o bem mais precioso. Tu és o bem mais precioso. Ah, que nossos olhos estejam fitos em Ti, buscando em primeiro lugar a Ti, o Teu reino, entregando tudo a Ti, o Senhor o centro, o Senhor o número um, o Senhor o amado, o Senhor a paixão da nossa vida, da nossa existência, o Senhor Emmanuel, Deus conosco, a fonte de todo bem, todo conhecimento, todo saber, toda riqueza residem em Ti, ó Senhor da vida, Criador dos céus e da terra. Como Maria, sejamos nós como ela, que derramou aos Teus pés o que tinha de mais precioso, derramou-se corpo, alma e espírito a Ti, reconheceu Teu valor, adorou ao Senhor em espírito e verdade. Ah, Senhor, que os corações aqui se despertem para o Teu valor, para o valor do verdadeiro sentido do Natal, para a bênção que é o Senhor, o grande presente dado por Deus Pai a toda a humanidade. Obrigado, Jesus. Que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos Seus pés e dissestes a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos Seus pés e dissestes a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos Seus pés e dissestes a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro.
eu encontrei o bem mais precioso. Amados irmãos, Jesus disse que o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro, um terreno que estava repleto de tesouros em seu solo, e ele vendeu tudo que tinha para apropriar-se dele. Tal era o valor dado, tal era o reconhecimento desta preciosidade. Os discípulos de Jesus, quando o encontraram, deixaram as redes, abandonaram tudo e seguiram. Como o Senhor requer de nós que demos a Ele este valor, demos a Ele esta prioridade, que Ele tenha esta prerrogativa, esta autoridade, este brilho, esta glória, esta excelência em nosso coração, em nossa vida. Que Ele seja Deus para nós, que Ele seja o único e verdadeiro Deus, que toda idolatria, que todo amor a outras coisas, não ameis o mundo, meus amados irmãos, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor do mundo representa inimizade contra Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Desfruta de Cristo e faça dele o Senhor da tua vida. Prioriza o Senhor, abraça, acolhe e tenha por base esse exemplo de Maria. A maior e a melhor parte é Cristo. Seja Ele o Senhor da tua vida, da tua existência, o teu tesouro mais precioso. Não troque o teu direito de primogenitura por um prato de lentilha qualquer. Desfruta a presença de Deus, comunga com o Senhor, anda com Ele, seja amigo de Deus, que Ele possa te chamar de amigo, que Ele possa te chamar de amiga, que Ele seja teu parceiro na jornada, hoje e na hora da tua morte, para a vida eterna. Amém, Jesus. Estava aos seus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o bem mais precioso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio a nós, porque o Senhor nos amou primeiro, quando estávamos mortos em delitos e pecados. O Senhor nos buscou, veio buscar e salvar a ovelha perdida. O Senhor desceu, o Senhor veio a nós, o Senhor veio e se doou para nós, o Senhor se deu por nós, se sacrificou por nós. O Senhor é o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso. O Senhor é o nosso Natal, o Senhor é a razão da nossa alegria, da nossa vida. O Senhor é quem nos sustenta a vida. Sustentador és de tudo que há no universo. E o Senhor se inclinou para nós, ouviu quando clamamos por socorro, estendeu a mão, nos resgatou, pôs os nossos pés sobre a rocha, nos firmou os passos, nos abraçou, nos colocou debaixo das suas asas, nos conduziu sobre as suas asas, nos trouxe para perto do Pai, nos trouxe de volta para o aprisco, nos curou as feridas, nos resgatou, caminha conosco de noite e de dia, abençoa nossa saída, abençoa nossa entrada, desde agora e para sempre. É Deus presente, é Deus conosco, é o nosso amor, é a nossa satisfação, é a nossa esperança, é a nossa alegria, é a nossa segurança. Na tua presença, plenitude de alegria, sim.
na tua presença delícias perpetuamente. O Senhor é a certeza do amanhã, porque o amanhã está nas tuas mãos, porque a nossa vida está nas tuas mãos, porque nada pode nos separar desse tão grande amor do Senhor. E ao Senhor seja sempre a honra, a glória, hoje para todos sempre. Amém e amém.